Olá, eu sou a Luciana Morim, nós estamos aqui em mais um episódio de Sua Casa Vestida. E hoje nós vamos iniciar com um tema, gente, muito bacana, muito legal. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Isso mesmo, gente. Planejamento financeiro. Chegamos em 2023 e o que geralmente nós fazemos? Nós fazemos uma avaliação do nosso ano anterior, nós criamos metas para o ano vindouro e a gente analisa como está a nossa situação financeira, não é mesmo? Então, nada melhor para convidar aqui para estar no nosso canal hoje um super amigo, um especialista na área, um gestor financeiro que eu confio, que eu admiro, que é o Sirley Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Luciana. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que vai ser um bate-papo muito descontraído, mas muito importante para a nossa vida diária e nosso cotidiano, não é mesmo? Ótimo, será assim. Hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Mas antes de darmos início, né, a esse âmbito, né, a esse aprofundamento, né, nesse setor, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre você. Quem é o Sirley, né, profissionalmente? Obrigado, Luciana. O Sirley é um empresário, dono de uma empresa de contabilidade, consultor na área de gestão financeira, pai de família e amo tudo que diz respeito à parte de gestão financeira, tanto na parte de negócios quanto na parte pessoal. Afinal, para termos um bom negócio, e a Luciana sabe disso, né? É muito importante que você tenha as suas finanças organizadas. Exatamente, Sirley. E nós vemos que hoje, como você disse mesmo, essa organização financeira, ela deve fazer parte da nossa vida, do nosso planejamento, assim como a gente faz um planejamento também de saúde, né? Ou um planejamento para os estudos dos nossos filhos, não é verdade? Então, eu acredito que para a saúde da nossa família, né, do núcleo familiar e para a saúde da nossa empresa, a gente precisa começar a pensar diferente, né? Concordo. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que a gente poderia começar o ano, todo ano, né? Todo recomeço de ano. Em janeiro, nós sabemos que janeiro é um mês que as pessoas fazem muitos planejamentos, criam muitas metas, expectativas, né, para o ano vindouro. E eu queria que você explicasse um pouco como que uma pessoa familiar ou um empresário poderia iniciar esse processo de organização financeira? Bom, uma boa organização financeira leva a um planejamento financeiro, não só para um mês, Luciana. É muito importante que você tenha um planejamento hoje, iniciando o ano, como você bem colocou, que te leva a sonhar e realizar o que você de fato pretende durante esse ano. Então, olha, de onde vem a sua renda? A sua renda chega na sua família de que forma? Então, é muito importante organizar isso. E eu só tenho uma renda? Eu tenho mais de uma renda? Ou quantas entradas de recursos eu possuo que faz com que as minhas reservas possam acontecer? E aí existe uma regra bacana para a parte de finanças pessoal, que é o 50, 30, 20. Se você faz isso, você consegue com certeza criar reservas que te levam à realização dos seus sonhos. Perfeitamente, gente, vocês anotaram 50, 30, 20. Agora o Sirley vai explicar o que significa o 50, 30, 20. Ótimo, Luciana. 50, 30, 20 é alinhado da seguinte maneira, pessoal. Pega 50% das entradas que acontecem dentro de cada mês, e você vai tirar para suas despesas fixas, aquelas que vão acontecer todo mês. Exemplo, energia, se você paga aluguel, colégio dos filhos, condomínio, combustível. Então essas despesas acontecem mensalmente. Aí você vai pegar 30% para aquelas despesas variáveis. As esporádicas, uma consulta médica, uma saída a um restaurante. Isso, Luciana. Sabe aquela despesa que você... consulta médica, meu plano de saúde não cobriu. Porque o plano de saúde é uma despesa fixa, né? Sim. Mas aí tem aquela consulta que o plano não cobre, aquele exame. Vai entrar nessa despesa variável. Temos que nos preparar para essas despesas. Sim. Aquela viagem que você quer promover para a sua família, para o casal, até mesmo para os filhos. Então você separe 30% dessas entradas. E 20% é a sua poupança. Reserve esse recurso. É a reserva de emergência, então? A reserva de emergência também, né? Sim. Os 2 últimos anos,
nos levou a viver algo que tamanha a importância dessa reserva, né? Exatamente. E que nem todas as famílias tinham. E hoje nós aprendemos isso, o quanto é importante ter essa reserva. Então, a reserva de emergência é importante, também a reserva para investimento para realizar os seus sonhos. Algum planejamento seria, né? Futuro também. Isso. Depois de você ter essa reserva emergencial, você também pode usar esses 20% para alguma viagem, a compra de... A reforma da sua casa. Você olha. pode fazer isso, eu quero realizar a minha reforma. O dinheiro vai vir de onde? Aí se você já tem essa reserva, Sim. Aí agora eu não usei, eu posso tirar toda essa reserva para fazer essa reforma, para fazer a parte dos móveis planejados, para pagar o trabalho do arquiteto e fazer essa obra acontecer? Pode. Eu devo fazer a retirada de toda essa reserva? Cuidado. Acho que não. É importante deixar um pouco dessa reserva, tá? Separe o que é reserva de emergência, Sim. Não precisa separar tanto, mas não deixe de realizar os seus sonhos. Gente, eu acabo empolgando, porque daqui a pouco, ao vivo, nós vamos fazer uma consultoria das minhas finanças. Então, Cirlei, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, eu já ouvi falar que o ideal é X% para você fazer uma reserva do seu salário, reserva emergencial, né? Existe essa porcentagem certinha. Por exemplo, vamos supor, eu ganho 10 mil reais. Qual a porcentagem que eu preciso ter anualmente ali de reserva desse valor? Excelente pergunta, Luciana. De um salário de 10 mil, pode-se fazer uma reserva não muito grande, percentualmente falando, né? Então 5% seria uma reserva razoável. Se nós reduzirmos esse valor de salário, trazermos isso para um salário que é muita realidade do brasileiro, né? Sim. Então seria muito importante dividir esses 20% entre 10 e 10. 10 para emergencial e 10 para realização de sonhos, tá? Para reinvestimento, para compra de outros bens. Um cuidado especial sobre esses 10%, pessoal. Muita gente separa esses 10% e acaba investindo eles depois naquilo que seria gastos fixos. Aí tem aquelas dívidas que você acaba atrelando elas no mês e que você esquece delas, né? Sim. Joga para o mês seguinte. Joga para o mês seguinte, danado do cartão de crédito. Eita! Cuidado com esse cartão de crédito, pois ele te leva, neste mês que você está, a gastar o salário do mês seguinte. Sim. E ele tem uma taxa de juros hoje a mais alta de mercado. Sim. Então esse é um cuidado especial, porque depois você vai ter que usar essa reserva para cobrir essa despesa, que é uma despesa fixa que você tem. Agora sim, já que você mencionou, né? Depois a gente vai entrar na parte de realização de sonhos dentro da nossa casa. Mas já que você mencionou a questão do cartão de crédito, eu fico imaginando, hoje em dia, né? Os bancos, eles nos oferecem um cartão de crédito com uma realidade muito superior à que realmente, né, a família tem de receita. Então, assim, para você ficar atento, né, em relação a isso, qual seria mais ou menos uma porcentagem limite que você fala? Porque até nos nossos aplicativos você pode ajustar seu limite, né? Então você tem que ficar muito atento e falar, olha, já que a minha receita, a receita da minha família é X, eu vou me atentar para o cartão ter um limite Y, né? Isso é extremamente importante, senão você vai acabar usando mais do que você ganha, né, da sua receita e vai ter que levar para o mês seguinte e usar sua reserva. Ótimo. O cartão de crédito, pessoal, é algo que hoje muito usado também, principalmente na função crédito, para conceder as milhas que te levam, pontuações que te levam a conseguir algumas vantagens, tanto de viagem, hospedagem e tudo mais. Então, as pessoas acabaram a fazer uso do cartão de crédito em todas as suas compras. Exatamente. Então, de um salário, como você citou, de 10 mil, eu diria que um limite para gasto com cartão, ele tem que ser 20% desse salário. Porque senão corre-se um risco de você usar a renda do mês seguinte e inclusive entrar na renda, no investimento que você fez, ou na reserva que você fez de investimento.
Então é muito importante segurar esse anseio de comprar no cartão, porque ele te convida a gastar. O cartão te convida a fazer isso. Sim, justamente por essa liberdade, né, que a gente tem hoje, essa facilidade de poder ajustar o nosso limite, mesmo passando, né, da nossa realidade financeira. E os bancos, você falou sobre a questão dos bancos, né? O banco ele tem uma função importante, que ele te coloca limites acima da sua renda, pois ele é um financiador do dinheiro dele. Ele está vendendo o capital dele. Aí ele vende o capital dele e ele não está preocupado com as suas finanças. Exatamente, porque ele vai receber uns juros ali se eu não conseguir arcar com o meu prejuízo. Eu costumo dizer que se você usa os juros do banco, ele te ama. O banco vai te amar, porque é tudo que ele mais quer. Eu vou ser o melhor cliente. Você é o melhor cliente do banco. Exatamente. Então, quem paga a conta todo mês certinho, o banco não te oferece um limite mais alto. Ele oferece um limite mais alto para quem concede juros para ele. Cirlei, e vamos voltar lá naquele assunto inicialmente que a gente chegou a comentar, né? O advento da pandemia, né? O que aconteceu? As pessoas realmente tiveram que ficar, né, isoladas dentro da casa delas e elas começaram a ter uma visão do lar, né, de outra forma. Aquilo que não incomodava começou a fazer diferença e pesar, né, no convívio familiar. Porque geralmente, quando a gente trabalha muito, o que a gente procura de ócio? Uma viagem, né? Ir a um restaurante, sair para fazer compras, ir ao shopping, né? Então, nós chegamos praticamente 2 anos sem conseguir realizar esse tipo de atividade, né? Então, ficamos enclausurados dentro de casa. Então, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro? Vamos gastar o dinheiro dentro de casa, né? Então, para essa situação, para a pessoa que realmente deseja ou comprar um imóvel, ou fazer uma reforma, ou até mesmo alugar um apartamento melhor localizado dentro da cidade dela, como que você aconselha para ela começar a se organizar financeiramente, mesmo que ela não tenha muito dinheiro sobrando, digamos? Muito bem, Luciana. Se organizar financeiramente com o objetivo e o passado pandêmico que tivemos, né, nos leva a pensar da seguinte maneira: eu investi, eu consegui poupar, até porque fomos para dentro de casa. Isso. Se fomos para dentro de casa, sentimos a necessidade de ter algo melhor dentro de casa, pois o meu escritório foi lá para dentro, a família junto. Então, como é que eu posso organizar isso? Então, se teve essa sobra e você quer fazer uma troca de casa, e eu passei a fazer essa busca, inclusive agora, eu comecei a sentir que a minha reserva foi pequena para tal. Posso financiar? Posso financiar. O mercado, ele tem essa possibilidade. No momento, as taxas de juros estão altas para o financiamento imobiliário. Outro cuidado importante do financiamento imobiliário: todos os bancos te levam a um prazo mínimo de no mínimo 10 anos. Então, ele te cobra juros de 10 anos. 10 anos. Depois você consegue quitar, com 8 anos você consegue quitar. Os juros que você financiou de ida não vai ser o mesmo que vai regressar para você. Então você tem que fazer uma conta importante nesse fato. Mas eu tenho um saldo importante e a minha casa cabe contratar um projeto, uma arquiteta, um arquiteto que venha, faz esse projeto e eu posso fazer uma boa reforma, cuidar dessa estrutura. Eu tenho dinheiro para isso. Gente, vale muito a pena, pois falamos lá no início de sonhos. Sim. Sonhos, você precisa realizar esses sonhos. E muitas das vezes nós queremos que eles se realizem sem contratar as pessoas certas. Exatamente. A conta fica muito mais cara. Pode ter certeza disso. Aquele barato que sai caro, Exatamente. é isso? Aí você vai começar. Aí vai lá no danado do cartão e começa a sangrar o cartão. Sim. Depois você vai lá usar o saldo que você tem do investimento. Só que você não preparou, você não planejou. Porque assim, nós falamos muito, é uma coisa que eu falo bastante com os meus clientes, né? Porque nós temos uma cultura bem diferente da cultura europeia e americana, né? E principalmente asiática. Existe todo um planejamento, principalmente, né, no Oriente, antes de executar, de dar início a qualquer andamento ali. Vamos executar os nossos sonhos. E nós não. A gente pensa, no dia seguinte a gente já está agindo e por último a gente vai pensar de onde vai vir o dinheiro.
né? Verdade. Somos bem assim. Eu falo porque eu já passei por algumas fases, mas hoje, graças a Deus, estou bem orientada, né, pelo Sirley. Mas E uma coisa importante, e você vive isso, né? Os seus sim, clientes, muitos desses exatamente. clientes, acabam te convidando até, né? A participar. Eu cometi uma falha aqui, não contratei você antes, agora eu preciso contratar. Exatamente, isso acontece muito na nossa área, né? E ele primeiro, ele passa por esse desagradável, né, imprevisto. Aconteceu comigo recentemente, um cliente no Lago. Ele iniciou a casa dele por conta própria e aí ele contratou tudo por conta própria e nem tinha projeto. Chegou um momento que a esposa dele falou assim, peraí, o nosso dinheiro está desaparecendo muito rápido, né? Uma Começou coisa assim está sumindo. Vamos contratar um profissional. Então, por quê? Porque existe uma organização, né? Você consegue, Sirley, chegar, por exemplo, vamos fazer o projeto corporativo do seu escritório. Você chega e fala, Luciana, o meu orçamento para eu fazer a minha reforma é X. Então, nós conseguimos trabalhar dentro da sua realidade, né, do cliente. E isso é muito importante, né? Mas para você fazer sua reforma, você realmente precisou, como empresa, fazer um planejamento, né? Ótimo. Agora, eu percebo que às vezes as pessoas ficam muito ansiosas em querer realizar logo, né? Porque existe um tempo para você arrecadar esse dinheiro. Luciana, é importante separarmos quando falamos da questão de investimentos na parte empresarial e da parte física, né? Sim. Na parte empresarial, os bancos têm linhas de créditos que facilita você a conseguir realizar esse sonho. Aí você acaba, e às vezes até melhor. Que você deixe o investimento reservado e use o capital de terceiros. Aí você até por causa do tempo. E aí seriam investimentos corporativos que o banco oferece para essa situação. Exato. Então tem várias linhas que os bancos trabalham que faz essa realização acontecer. Já na pessoa física não existe essas linhas. Na pessoa física você vai para a parte de empréstimo. Na PJ nós vamos para a parte de financiamento. É diferente. Financiamento, a taxa de juros é menor. Empréstimo, a taxa de juros é maior. Bem maior. Financiamento, ele atrela-se a uma garantia. E o empréstimo, ele não tem a garantia, então ele vai com taxa de juros de segurança. Então a taxa de juros é maior. Por isso a importância do bom planejamento do início do ano, que te leva, esse ano eu não consigo fazer, mas eu vou poupar e no próximo ano eu consigo realizar esse sonho. Seja o banheiro, seja a casa, o que você for fazer. Sim, um mobiliário, se você for trocar o mobiliário da sua casa, né? Sim. Então, nós chegamos no escritório a fazer um planejamento anual, né? Então, assim, o que foi tratado, né, Sirley, naquela época? Nós criamos metas. Não somente metas mensais, mas qual é o alvo, onde a empresa quer chegar no final do ano, né? Então, esse alvo, esse planejamento, ele faz com que você sinta mais vontade, né, de degrau por degrau, de avançar, né? Você não fica parada, porque eu acho que quando você não faz esse tipo de planejamento, você fica um pouco perdida nas suas ações. O planejamento de metas, Luciana, ele te leva a vencer os desafios mensais e anuais. Quando falamos em meta, não podemos tratar uma meta só para aquele mês. Ela vai ficar uma meta fraca. E a meta, ela precisa ser algo mensurável, com prazos determinados, tá? Que é o que nós chamamos de temporal. Sim. E aí você coloca a meta para janeiro, exemplo. Sim. E aí você determina um alvo, como você bem colocou, lá em dezembro, eu quero ter um faturamento X. Mas não esqueça, gente, seja tanto na parte empresarial ou no pessoal, Luciana, lembra que eu falava muito com você isso? Sim. Quanto você quer ter de lucro? O lucro te convida a realizar aquela meta. E na vida pessoal também nós temos que querer ter lucro na nossa vida pessoal. E esse lucro da vida pessoal é exatamente os 20% que você vai reservar para os investimentos para a realização do sonho. Criem metas, gente. Metas é tudo. Eu trabalho com metas para cada item. A minha vida mudou depois que eu incluí metas para mim. E o bacana, assim, que nesse processo, né, de organização financeira, trimestralmente, né, a gente pode se reunir e fazer uma avaliação,
né? Avaliação do faturamento, se realmente você está conseguindo chegar e alcançar essas metas. Se você quase chegou ou se você está bastante, né, assim, aquém de chegar, mas você consegue avaliar, de repente, algumas ações que não estão sendo coerentes, né? Talvez você tenha umas metas, tenha um alinhamento ali, mas você não está com a ação adequada para a realização. Muito bem. Temos que avaliar essas ações, as causas e as consequências que fazem tanto o positivo dessa meta quanto a não realização dela. Eu estou dividindo essas metas hoje em semanais também. Podemos nos reunir por trimestre, mas por semana você tem uma meta na sua empresa. Sim. Exemplo, 45 mil de faturamento. Você tem então que alcançar um faturamento por semana e vamos avaliar. Você conseguiu? Não consegui. Por que isso não aconteceu? Não, aconteceu. Então vamos analisar também os porquês que aconteceram. Sim. Para levar você a ter mais ensaios para o mês seguinte, para a semana seguinte e o mês. Uhum. E olha, tem dado ótimos resultados. Semanal. Os empresários gostam de desafios. É uma novidade. Nós somos movidos a desafios. Exatamente. Por pressão também, né? Você quando você está né? pressionado, tudo flui numa velocidade, numa perfeição. Exatamente. Não é mesmo? Você que o diga da questão de metas, né? Dos desafios do dia a dia, né? Mas, gente, faça metas, cria metas, ouse mesmo, porque dá certo. A meta, ela te leva ao sucesso. Então, gente, em suma, vamos lá, me corrija se eu estiver errada. Então, o primeiro aspecto em relação à organização financeira hoje é a gente chegar e avaliar primeiro as nossas receitas. Isso. Né? A partir daí, o direcionamento é que eu tenho que fazer o 50, 30, 20. Ótimo. Né? E vamos supor que realmente eu não consiga aplicar o 50, 30, 20. Eu acho que tem que ir item por item, né? Avaliar o que de repente está sendo gasto a mais, né? A fuga, né? Onde o dinheiro está fugindo, de repente, né? Você está comprando mais sapatos do que deveria, ou você está indo, né? Mais, sei lá, fazendo um lanche ou, né? Indo a um restaurante mais vezes, ou saindo com a namorada, né? Ao cinema. Cirlei, eu estava na expectativa para chegar nesse assunto, nessa pergunta de ouro. Como que nós podemos lidar com situações embaraçosas, familiares, onde um dos cônjuges gosta muito de fazer umas comprinhas extras? Qual que é o seu conselho? Eita, Luciana, agora você entrou numa área interessante demais. Meu conselho é, os dois têm que entrar dentro do planejamento. Tem que ser algo a comunicação tem que funcionar, tem que acontecer para que dê certo. Todo aquele planejamento, se foi só meu e você não participou dele comigo, não vai ser realizado. Vai ter um furo, né? Vai ter um furo, vai haver fugas, e aí nessa fuga vai acontecer aquele... Não, eu não gastei com isso, não fiz isso e tal. Então, na minha visão, a relação que faz isso aí dar certo é a boa comunicação. E no final do mês, gente, no final do mês, pratiquem isso, porque aí é o sinônimo que a comunicação deu certo. Pratiquem o sentar, do mesmo modo que planejamos juntos, sentem e avaliem o que aconteceu dentro do mês. É o que eu chamo de previsto e realizado. Para ver que isso vai dar muito interessante essa dica. Mas o ideal é que façamos mensalmente essa avaliação. Se você perceber que no meio do mês, em um determinado período, aconteceu algo, ou mudou o plano, que é possível mudar, a meta ela tem que ser também, ela não é aquela coisa estática, você pode ajustar. Agora, a mudança dessa meta, ela cabe dentro da reserva ou ela cabe dentro do salário? Primeiramente, nós temos que avaliar se cabe no salário, para depois eu vir na reserva. É o último caso que eu vou na reserva. Se fizer a necessidade de sentar dentro ainda do mês mesmo e reavaliar e rediscutir esse assunto, é muito importante. E eu faço isso constantemente, principalmente no item que tange mercado. Compra de supermercado. Você vai ao mercado hoje, na semana passada era um preço, agora é outro valor. E tem que se avaliar muito e separar esse recurso específico para o mercado, até para você ajustar. Está lá dentro do teu custo de despesas fixas lá, né? Sim. Os 50, né? Isso. Se você não ajusta isso com a sua secretária, que cuida ali da parte,
aí você vai lá e compra todo o produto de limpeza. Sim. Em 15 dias vai tudo embora. Então tem que ter toda uma comunicação e além E da às vezes semanal. Né? Às vezes até Senão, semanal, não chega nem nos 15 dias. É verdade. Isso, Né? como isso acontece? Essa avaliação. Tá, e caso você não consiga ter essa comunicação maravilhosa e perfeita, o ideal é contratar um consultor financeiro, né? O ideal é você contratar o especialista, e o especialista que, além de te auxiliar no planejamento, ele também vai ter que ser um pouco terapeuta, psicólogo, para poder te ajudar a fazer essa comunicação. Ele vai ter que se preparar já para isso, Exato. né? E, olha, porque entra numa intimidade, né? Uma área muito... que às vezes as pessoas não gostam nem de tocar, né, nesse assunto. É verdade. Mas é muito importante, às vezes, tem aquela coisa que dói. Num determinado momento você vai ter que entrar nessa dor. Essa ferida vai ter que ser estancada. E aí esse especialista vai buscar o melhor meio. E o casal acaba que ele vai direto demais ao ponto. Sim. E aí a comunicação vai truncar e não vai funcionar. O especialista vai chegar e vai fazer o alinhamento e você vai ver que fecha legal. Aí a importância de contratar um especialista de finanças, seja empresarial ou seja pessoal. Então, gente, eu acho super importante. Eu realmente, esse ano eu coloquei como meta, né, eu contratar esse serviço de consultoria, né, financeira, tanto na parte empresarial como pessoal, né, familiar. E eu sei que... Por quê? Porque a gente tem falhas, a gente tem desejos, a gente tem anseios e a gente, na hora que vê, né? Ou seja, você vai dar uma escapadinha e vai ao shopping, né? Eu gosto muito de comprar coisas para casa, né, gente? Na hora que vê, eu tô na internet procurando coisinhas para comprar para casa. Eu sou mais assim. Mas, nossa, foi fantástico. Sirley, muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigado, Will, pelo convite e conte comigo. Foi, assim, incrível a nossa conversa. Eu tenho certeza, né, que os nossos espectadores amaram e querem saber mais, né? E eu acho que todo mundo vai começar a fazer esse 50, 30, 20. Vai comentar aí no canal se tá dando certo, né? Mas, nossa, foi muito bacana a nossa conversa, né? Eu já vou sair daqui pensando algumas coisas, já vou ter que marcar a DR com o marido para conversar sobre finanças, né? Porque a gente sai assim, ao mesmo tempo aliviado de, poxa, vai dar certo, né? É algo legal. Obrigada, Sirley, por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento e essas dicas muito especiais. Obrigado, eu, Luciana. Se alguém precisar te contratar, como que essa pessoa chega até você ou ao seu escritório? Eu tenho a empresa Afinco Contabilidade, o Instagram é @afincocontabilidadegestão. Tem a empresa de finanças, específico de finanças, que é a Resulte Treinamentos. O Instagram é @Resulte Treinamentos. Entra lá, passa a nos seguir e nos contrata. Perfeitamente. Gente, eu vou ficando por aqui, mas não saiam sem compartilhar com seus amigos essa entrevista incrível que nós tivemos agora. Deixem seu like, ativem o sininho e em breve um novo episódio para vocês. Até mais, um beijo!